Vídeo de domingo é o vídeo onde eu falo da ação que vocês mais pediram durante a semana. Então hoje nós vamos falar de Transpaulista TRPL 4, que foi então a que vocês mais pediram, porém, antes de nós fazermos uma análise e passar sobre todos os dados qualitativos e quantitativos dela, tem alguns recados importantes. Por algumas normas da CVM, algumas adequações que o canal vai passar sim para a gente poder cumprir essas normas, todos os vídeos onde eu vou falar de ações, principalmente esses de domingo, sempre vou deixar alguns links aqui na descrição que levam vocês para os relatórios dos analistas que nos ajudaram a fazer a análise desses ativos. Porque a CVM ela exige que sempre quando a gente fale de algum papel, mesmo que não seja apenas a indicação, coisa que eu nunca faço aqui no canal, mas o simples fato de às vezes você poder estar induzindo o seu público, precisa necessariamente que tenha algum analista por trás de tudo isso. Então, os links vão estar na descrição com esses relatórios e aí a gente toca o barco dessa maneira, beleza, minha gente? Mas vamos lá. Transpaulista é a maior transmissora privada que a gente tem aqui no Brasil, sendo que ela é responsável por aproximadamente 25% de toda a transmissão de energia elétrica do nosso país. Sendo que apenas no estado de São Paulo ela tem a fatia de quase 65% dessa transmissão. Ou seja, é uma grande do setor, então nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela. O que acontece, que eu acho que muitos de vocês acabaram perguntando e pedindo para falar sobre ela, é justamente sobre o desdobramento que aconteceu recentemente. Porque até um tempo atrás, muitas pessoas estavam achando que ela estava muito cara, porque ela estava valendo aí quase R$80 na nossa bolsa de valores. E a partir do momento que ela sofreu um desdobramento na proporção de 1:4, então quem era acionista dela passou a ter para cada uma ação, então passou a ter 4 ações, porém valendo aí na faixa dos R$20. Vocês entenderam um pouquinho melhor o que é o desdobramento? Se você ficou com alguma dúvida, eu vou deixar inclusive um link aqui em cima, porque eu já expliquei o que é esse tipo de operação aqui no canal. E esse desdobramento, o que muda na vida do investidor, o que muda na vida da empresa? Na verdade, praticamente nada para o investidor, porque o mesmo valor que você tinha investido vai continuar sendo exatamente o mesmo. O que muda é que você vai ter mais ações com um menor valor. Isso é visto com bons olhos, geralmente, pelo mercado, porque isso quer dizer que a empresa, talvez, ela se valorizou tanto na bolsa de valores que acabou ficando um pouquinho inacessível para o pequeno investidor. Então, a partir do momento que você consegue negociar ações a R$20 e não a mais 80, mais pessoas conseguem comprar essas ações e dar mais liquidez, inclusive, para o papel. Bom, mas o que aconteceu que ela chegou, então, a valer quase esses R$80? Só no ano de 2018, ela se valorizou aproximadamente 22%, que é coisa pra caramba, né? E só nesse ano de 2019, ela já tem uma alta acumulada de 16%. Então, ela é uma ação que ela tem subido bastante e, claro, que esse reajuste, esse desdobramento veio a calhar com toda certeza. Mas é claro que não é porque agora ela tá valendo R$20 que necessariamente você vai sair comprando. É importante você avaliar o que há de bom e o que há de ruim nessa empresa, porque eu vou mostrar para vocês que existem sim muitos prós, mas também muitos contras. E para nós vermos mais dados quantitativos, eu vou dar uma olhadinha aqui no aplicativo do Trademap. Se a gente der uma olhadinha aqui, vou vir para baixo, vou escolher TRPL4 e depois eu vou explicar o porquê que eu estou olhando a ação preferencial e não a ordinária. Mas primeiro vamos a esses dados. A gente pode ver, claro, que ela já está sendo negociada a R$20,54 e tem subido bastante. E se eu clicar aqui em RX, a gente vai conseguir ver alguns dados bem importantes. Eu quero começar falando desse Dividend Yield, que é um indicador bem importante. A gente quer saber o quanto a empresa está distribuindo do seu lucro. E aí já vem o primeiro ponto, a empresa precisa estar dando lucro para ter alguma coisa para distribuir. Então o Dividend Yield do último trimestre de TRPL4 foi de aproximadamente 18%. Isso é muito acima da média de outras empresas que a gente encontra no mercado. Mas aí a gente não pode cair na pegadinha de às vezes ver um trimestre pagando um dividendo muito alto e esquecer de olhar o resto, porque a gente precisa entender se esse pagamento de dividendos ele é constante. No caso de TRPL4, é constante, porém a média de pagamento de dividendos dos últimos 5 anos está na faixa de 6% ao ano, o que é bom também. A gente pode considerar que está aí quase superando a nossa taxa Selic, além de, claro, que a gente pode contar com a valorização ou não da própria ação. E aí, como eu acabei de falar para vocês, para a empresa pagar dividendos, ela precisa necessariamente ter lucro. Então, vou dar uma olhadinha aqui embaixo para ver como está o lucro
da empresa. Se a gente ver aqui em lucro e prejuízo, a gente pode ver que ela entregou lucro sim nos últimos 5 anos, porém é um pouquinho de montanha-russa. Só que a gente precisa entender o porquê o pessoal está considerando que o último ano de 2018 foi o melhor de TRPL4. Na verdade, o lucro deles cresceu mais de 100%. Na verdade, cresceu 103%. E grande parte desse lucro veio por conta de alguns recebimentos do RBSE que Transpaulista tinha direito por conta de algumas concessões aí lá dos anos 2000. Então, esse 100% de crescimento no lucro tem muito a ver com isso. Então, a gente precisa ter cuidado realmente para analisar esses fatores. Muitas vezes teve números muito bons, porém, será que eles vão se sustentar pelos próximos anos também? E outros indicadores importantes que a gente precisa olhar também, apesar de ter vários aqui, como vocês podem estar dando uma olhadinha, é a questão da margem líquida e do ROI. O ROI, que na verdade é o quanto a empresa consegue ter de retorno sobre o seu patrimônio e que a gente considera que acima de 10 é ok, acima de 20 é melhor ainda, e o caso então de Transpaulista está na faixa de 16%. Já quando a gente fala da margem líquida, a gente pode ver que TRPL4 tem uma margem líquida bem grande, mas que esse é um número muito comum para as transmissoras de energia. E no caso dela, a margem líquida está na faixa dos 60%, o que é muito bom também. Essa margem indica o quanto sobra para a empresa depois de ela comercializar todos os seus serviços e produtos. E outro indicador que é muito utilizado é o PL, que é o preço sobre lucro. E aí, este PL, a gente consegue estar dando uma olhadinha aqui, que está na faixa dos 6. E o que isso significa? Que talvez se você investisse hoje em TRPL4, você demoraria aproximadamente 6 anos para ter o seu investimento de volta, para ter o retorno do seu investimento. E uma ponderação que a gente precisa fazer sobre esse indicador é que ele realmente indica e não quer dizer que há a certeza do futuro. Até porque muitas vezes esse preço sobre lucro pode sofrer algumas distorções por conta do preço da ação, de alguns eventos que acontecem, que muitas vezes mexem nos números no curto prazo da empresa, porém no longo prazo não se sustentam. Então, todos esses indicadores que eu sempre falo aqui, é importante nós sabermos que não podemos analisar individualmente cada um, eu sempre friso isso, então a gente tem que olhar o conjunto da obra e, claro, nós temos que entender quais são as falhas e também os prós que cada um pode mostrar pra gente. E agora eu quero mostrar alguns outros dados que são bem importantes e eu vou puxar alguns contras dessa empresa que eu tenho quase certeza que vai espantar muita gente dela. A gente precisa analisar a relação da dívida com o patrimônio líquido de Transpaulista. Na verdade, ela não é uma empresa muito endividada e ela só compromete aproximadamente 26% do seu patrimônio com as dívidas e é tudo bem controlado. Agora, quais são os contras dessa empresa? O primeiro, a gente pode dizer que é a governança corporativa, que ela está no nível 1 da nossa bolsa de valores. E o que significa esse nível 1? Isso indica que ela tem ações preferenciais, que ela tem ações ordinárias, porém nós temos um problema e o buraco é um pouquinho mais embaixo. Se você quiser negociar ações ordinárias, que é a que teoricamente todo mundo diz que quem quer ser sócio tem que ter elas, TRPL 3, no caso, seria esse o caso, tem uma liquidez baixíssima. Você não consegue negociar direito às ações porque existem menos de 1000 ações sendo negociadas por dia. O que leva, então, as pessoas acabarem olhando para TRPL4, que é a ação preferencial. E qual é o grande problema dessa ação? Não tem tag along, ou seja, se algum sócio majoritário resolver se desfazer das próprias ações, você, tipo, né? Não vai ter direito a vender nem por 80% do valor das ações que ele está vendendo. Então, não tem essa proteção para o sócio minoritário. Eu sei que muitas pessoas não gostam disso, porque o que isso pode mostrar quanto à governança da empresa? Que ela não está interessada em ter sócios, ela quer só financiadores, vamos dizer assim. Então, esse é um ponto talvez que seja um pouco negativo para ela. E aí, gente, diante de todos esses dados que eu passei para vocês, sendo que ela teve o desdobramento, sendo que ela tem se valorizado muito bem, tem pago excelentes dividendos, porém, ela só tem as ações preferenciais, basicamente, para a gente negociar, e que elas são sem tag along. Me escreva aqui nos comentários, vocês investiriam em TRPL4? Eu quero saber e também quero saber qual é a ação que vocês querem ver aqui no próximo domingo. Beleza, minha gente? Eu vejo vocês. Até a próxima!